Vibradores, está começando mais um de BradaCast. Eu sou o Caissara, Libertadores é obrigação. Aqui é o 86 e Libertadores é obsessão. Aqui é o Aguiar Caissara. O Maracanã é casa de quem? Peixão. Então não precisa falar mais nada. Uma coisa importantíssima, saiu hoje. 10% vai poder assistir o jogo, né? 10% da capacidade, vocês estão sabendo disso? Pô, isso favorece o Santos, né? Vai caber a torcida inteira. Pô, não, aí não, pô. Eu achei que o Crivella já tinha saído da prefeitura pra pedir o dízimo. É isso aí, amigos jogadores. Retornamos aí depois do episódio especial de 50º ou 50º? Me ajuda aí, o professor 86. Eu sou de história, de matemática eu não sei não. Programa 50. Tem que... Aguiar, esse Caissara fica inventando. É o programa 50 vezes. 50º, 50º. Aqui todo mundo comprou o diploma, pessoal. Todo mundo teve passagem pelo ensino de jovens e adultos. O Aguiar foi... Cara, eu esqueci o nome. Mobral. Mobral mesmo, é que agora não, Seja, agora qual que é o nome? EJA. EJA, sei lá. EJA, isso. Educação de jovens e adultos, que você não é jovem nem é adulto, Aguiar. Isso é verdade, nenhum dos dois, então não tenho chance de estudar aí. Retornamos agora para fazer um episódio especial sobre Libertadores. A gente está à via mais uma final envolvendo dois times do mesmo país. Curiosamente, a gente vai ter um programa dividido aqui entre santistas e palmeirenses nessa grandiosa final. Acho que é o primeiro podcast que vai ter esse prazer aí de ter integrantes que torcem para os dois times aí, fazendo essa final histórica, que o Santos já larga na frente aí, porque a gente já ganhou 2 Libertadores no Maracanã. Aguiar, me ajuda aí. 2 Libertadores, 2 Mundiais de Clube, acho que 3 torneios Rio-São Paulo, fora amistosos, que o Santos fez muitos no Maracanã também. Depois dos 4 grandes clubes do Rio, talvez até mais que o Botafogo, viu? Se for pegar na ponta da cadeia, de repente a gente tem até mais títulos no Maracanã que o Botafogo. Mas depois dos 4 grandes clubes do Rio, o time que mais ganhou título no Maracanã foi o Santos. O 86 tá tremendo nesse momento, ficou sem palavras. Não, aí teve um palmeirense que vira pra mim, só que nós ganhamos um Mundial de 51 lá. Os Palmeiras querem insistir nisso aí. Então, cara. Não, eu sou da ala de que não insiste com isso aí, não. Pra mim, tem que ganhar um Mundial de verdade. Tem que parar de ficar falando isso aí, porque 51 é pinga. Igual o Marcão falou, né? Eu respeito a Copa Rio de 51. Acredito que tenha sido o Mundial da época. Mas a minha geração é ganhar Libertadores, ir lá no Japão, onde quer que seja, e ganhar o Mundial. A minha geração vive desse Mundial. Eu acho que o palmeirense quer esse Mundial. A gente não quer comemorar título antigo. Eu tô sabendo que o Bayern tá até tremendo com o Santos já. Mas, bom, acho que esse programa que a gente vai falar, né, dos times que estão disputando com seus adversários do mesmo país, é uma final de Libertadores e vocês têm uma memória mais recente, mas eu acho que depois vocês vão poder falar como que é a sensação de estar disputando de novo uma final de Libertadores. Eu lembro da final que o Palmeiras disputou quando ele ganhou, né, em 99. Em 2000 ele chegou também, mas perdeu pro Boca. Em 99 o Palmeiras tava com aquele timaço, né? Tipo, Palmeiras Parmalat, que nem o Aguiar gosta de falar aí, com o Felipão, com o Alex, Evairzinho, Júnior Baiano, Oséias, Paulo Nunes. O Palmeiras naquela ocasião ele venceu vários adversários fortes. Nas oitavas o Palmeiras bateu o Vasco, que era o atual campeão. O Palmeiras bateu no Vasco, aí na quarta de final bateu no Corinthians, naquele memorável jogo lá que o Marcelinho perdeu os pênaltis. Na semifinal, de novo bateu o River, né? Com coincidência ou não aí, pode ser um presságio. E eu acho que na final o Palmeiras foi o jogo que era talvez o jogo mais fácil, mas acabou tremendo, dando os resultados iguais lá e acabou indo pros pênaltis. E o Zapata perdeu o último pênalti, chutando pra fora, e o Palmeiras se sagrou campeão. Isso já fazem aí 22 anos. No ano seguinte o Palmeiras foi pra final também com o Boca Juniors, acabou perdendo. Pra mim é uma sensação muito nova, assim. Eu era muito mais jovem quando o Palmeiras foi pra Libertadores. Eu era muito mais fanático pelo Palmeiras e por futebol. Talvez se o Palmeiras perdesse aquela final de 99, eu ficaria muito triste, como eu fiquei na de 2000, mas eu não sei como que eu vou me sentir hoje com relação ao Santos, assim, mas eu confesso que é uma sensação muito boa, né, você tá disputando uma final de Libertadores, de um torneio importante como esse, apesar de ser uma continuação de um ano tão atípico, né, de não ter torcida, não ter nada disso, mas eu tô muito esperançoso, acho que o Palmeiras tem grandes chances aí, e é muito bom estar vivendo essa sensação de volta aí. Eu acho que pra vocês é até mais complicado porque vocês não acreditavam, né? Nem o Santista acreditava. Eu, honestamente, eu não via o Santos disputando o título brasileiro e de Libertadores, assim, com chances reais de ser campeão nos próximos anos, porque o Santos tá uma bagunça, assim, inacreditável. É um time que consegue, assim,
por milagre, tá disputando o título desse ano. Então, assim, quando começou a Libertadores, eu assisto, porque, né, gosto de futebol, torço pro Santos, então eu assisto. Mas se você me perguntasse assim, você aposta R$1 para ganhar 1.000 que o Santos vai estar na final da Libertadores, eu ia falar não, porque, mano, R$1 não dá para perder assim, né? Então, assim, é uma surpresa gigante e a esperança acaba tomando de fato, até porque eu tinha muito medo do River, né? O River é um time muito bom, tanto é que quase conseguiu reverter o placar do primeiro jogo contra o Palmeiras. O River seria um adversário, assim, muito mais difícil do que o Palmeiras. Não que o Palmeiras e o Santos vai chegar lá e ganhar, mas eu acho que é um jogo mais igual, assim, menos dificuldade para conseguir uma vitória. Acho que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado, assim, jogo de poucos gols. E, enfim, vamos tentar devolver a derrota da Copa do Brasil, que ainda tá bem engasgado. No meu caso, eu comecei o Campeonato Paulista. Como o Campeonato Paulista é o primeiro torneio e assim, teoricamente, é mais um treino pro restante do ano do que um campeonato, ultimamente, campeonato estadual, né? Aí eu falei, veio esse treinador português tal, até aí também não tinha ainda estourado os problemas financeiros do Santos, né? Tinha um presidente meio cabeça dura, né? Mas não estava estourando essa fama de mal pagador. Mas depois que o Santos tomou aquele 3-1 da Ponte Preta, aí eu falei, esse ano vai ser complicado, viu? Esse ano a coisa vai ser dura. E até vir o Covid, voltar ao futebol, não tava com muita esperança, não. Mas aí a Libertadores, né, foi ganhando um joguinho aqui, ganhando e ficando invicto, ganhando e ficando invicto, ganhando e ficando invicto. Aí perdeu o jogo pra LDU em casa, eu falei, ixi, acho que acabou, né? Acho que vai parar aqui. Passou de fase, mas falei, a próxima não passa, não. Acabou indo, né? Passou o Grêmio incrivelmente, né? O Boca também. E agora tá nessa final incrível aí contra o Palmeiras. Acho que vai ser uma final que não vai se repetir tão cedo, né? Assim, uma final tão de dois gigantes do futebol. E regionais também, né? Rivais regionais. Isso, regionais. E é uma coisa, assim, parece que os anos 60 voltou, né, para esse ano. Porque dois times que batiam frente a frente nos anos 60 numa final do Maracanã. Acho que não tem coisa mais poética pro futebol do que esses dois times estar numa final de Libertadores. Eu acho fantástico também, até pelo folclore que se criou, né? O Palmeiras sempre batendo na trave aí, desde quando chegou a Crefisa aí, né? Que o Palmeiras começou a ter um investimento no futebol, começou a trazer jogadores, sempre batendo na trave. E dessa vez a gente tá bem, né? Esse ano, consequência do ano passado, mas esse ano a gente tá bem. O Campeonato Brasileiro tá rateando aí, né? Mas ainda assim, mesmo rateando, tá na disputa, mas a gente chegou bem na Copa do Brasil e na Libertadores também. Acho que vai ser um bom jogo, assim, né? Acho que, lógico, que a gente vai datar esse programa aqui, mas quem for escutar esse programa depois da final já vai saber o que tem acontecido, vai saber quem acertou e quem não acertou aqui. Mas acho que vai ser bastante legal aí. Por conta desse episódio aí que vai ter, né? A final da Libertadores, a gente vai rememorar as finais que tiveram entre os times do mesmo país. Que eu acho que, assim, tirando o River Plate, que era o bicho-papão, né? Que antes a gente falava que o Boca era o bicho-papão, agora do ano 2015 pra cá, o bicho-papão é o River, né? Que nem o Caissara falou. Mas eu sempre prefiro pegar alguém de fora, assim, porque eu acho que a rivalidade, ela acaba acentuando, acaba deixando parelho o jogo, assim, né? Então, mesmo o Palmeiras sendo um time com mais elenco, talvez estando numa melhor fase, numa melhor pontuação no Campeonato Brasileiro, chegando no final da Copa do Brasil, mas vai enfrentar o Santos. É que nem vocês falaram, é um clássico regional, é um clássico que a rivalidade ela entra em campo e todos esses fatores aí que a gente falou, eles não entram em campo e o que fica é 11 contra 11 e aí já era. Mas antes de entrar nesse assunto, né, que a gente vai contar um pouco da história da Libertadores, a gente vai rememorar, a gente não teve tantos e-mails, né, a gente acabou adiando um pouco a nossa volta, né, era para o último programa, o 50 vezes ter saído um pouquinho antes do final do ano de 2021, a gente acabou vacilando e lançou na segunda semana, acho que na primeira semana de 2020, e agora a gente vai fazer assim, vai ser um programa quinzenal e só esclarecendo para as pessoas que o programa agora vai sair na quarta-feira em vez de sair no domingo. Então, se seu time perdeu na quarta, pelo menos tem de Brada Cash para você se divertir um pouquinho. Bom para os botafoguenses. O Botafogo vai ser jogo de segunda, né? O ano que vem. Mas quem ouviu aquele programa, o Caissara Aguiar, né? Pôde ver o quanto a gente falou que ia ter os melhores momentos e as pessoas puderam ver que não tem melhor momento algum. Mas puderam ver algumas coisas. Quantas vezes, Aguiar, você falou do Salgueiro naquele programa, hein? O pessoal do Salgueiro tinha que fazer uma estátua pra mim, pô.
Eu previ que o Salgueiro ia ser campeão pernambucano. É verdade. Quem escuta aquele programa lá, o 50, e vê as vezes que o Aguiar falou do Salgueiro, todas aquelas vezes eram vezes que o Aguiar falou antes do Salgueiro ser campeão. Também teve aquela parte que o Aguiar falou do Cruzeiro e da Chapecoense. Tem aquela previsão lá que Nostradamus se tremeu no túmulo pela vidência do Aguiar. O que teve mais naquele programa? As besteiras que a gente vive falando. Teve uma parte lá que o Caissara falou que ele não conhecia quem era Firmino. Vocês ouviram essa parte aí? Do Caissara falando que ele nunca via esse Firmino na vida. E depois é o Firmino que fez o gol do Mundial do time do Caissara. Você vê, né? O cara dá o menosprezo com o cara e o cara faz o gol do Mundial, mano. Não é questão de menosprezo, só nunca tinha ouvido falar, agora eu conheço. Mas aquele programa ficou bem legal, a gente pegou alguns pontos aí de 2015 pra cá, a gente fez um catado ali e a gente fica muito feliz de agradecimento das pessoas terem ouvido esse programa. O Dibrada Cast agora vai sair na quarta-feira, em vez de sair no domingo, porque a gente sempre estava atrasando, mas o nosso compromisso ainda continua o mesmo, um programa a cada 15 dias. E falar para as pessoas que podem seguir a gente lá no Instagram, todas @blogdibrada. Então no Instagram, no Twitter, tem lá o site dibrada.com.br. Para mandar o e-mail para a gente é contato@dibrada.com.br. Pode mandar e-mail falando mal do Aguiar, falando as besteiras que o Aguiar fala. E é isso aí, acho que 50 vezes o programa, foi muito legal. E acho que é isso, né? Vamos para a final da Libertadores? Vamos para a final da Libertadores. Vamos começar do começo, como diria o poeta. A Libertadores, ela começa em 1960, sua primeira edição. O Caissara falou, né, a Libertadores começou na década de 60, e o engraçado, né, é que diferente, né, da Champions League, né, a Copa da Liga dos Campeões, né, a gente tem um nome bem típico, né, bem latino mesmo, Libertadores da América. Comum a gente chamar de Libertadores, mas Libertadores da América, ele remete aos personagens que fizeram as independências dos países aqui americanos, né? Então você tem o José Artigas, o Simão Bolívar, o José San Martín. Aqui no Brasil tem o Dom Pedro I, né? Independência ou Morte. Tem o José Bonifácio que ele nasceu na cidade de Santos também. Ele era santista, o José Bonifácio. E esses personagens, né? Então a Libertadores da América é uma homenagem a esse tipo de história, do qual os personagens, né, os heróis, né, que a gente pode até discutir que são heróis ou não, mas são personagens importantes da história aqui do nosso continente, que libertaram, né, se desprenderam do colonialismo português, espanhol, e viraram heróis aqui, né. E depois disso a gente vai haver até uma contradição na Copa Libertadores de 2018, onde a Copa Libertadores vai ser disputada num país colonizador. Mas isso é para outro momento. E, inclusive, Libertadores da América é um nome muito, muito melhor do que Champions League. E a taça da Libertadores também é um caneco muito mais bonito do que a Champions League. Eu assino embaixo isso aí. Diga-se de passagem. Os estádios e a torcida é muito mais legal do que a Champions League. O papel higiênico no campo é muito mais legal. O cachorro, o guarda segurando o escudo, todos os elementos necessários para disputar. Jogar na Bolívia com altitude, os policiais fazendo escudo com choque pro cara bater o escanteio. Mas tem uma coisa na taça Libertadores, na taça que é muito bacana, que são as plaquinhas dos times que foram campeões, né? Inclusive a gente tem isso desde o começo, né, Caissara? Diga de passagem, o nosso tá lá desde que começou. Não demorou aí quase 90 anos para ganhar e com a ajuda aí de empresa. Né? A inclusão botou pro meio, São Paulo chegando quase a chance do gol. Insistiu de cabeça, Amoroso. Gol! É do São Paulo! E aí ela tinha um formato um pouco diferente do que a gente conhece hoje, com 32 times. A gente agora tem até um pouco de diferença, né? Porque a gente tem as pré-Libertadores. A gente até fez um programa há alguns anos sobre quando mudou essa regra, e o Campeonato Brasileiro ia abrir mais vagas, enfim. Agora tá muito mais fácil acessar a Libertadores, mas lá no começo era só o campeão do país e o atual campeão da Libertadores entrava, né? O Santos, inclusive, teve 2 anos que ele já entrou na semifinal, que foi 63 e 64. Enfim, era uma competição um pouco diferente e não permitia... Na verdade, assim, era mais difícil finais entre times dos mesmos países por causa dessa quantidade de times que eram bem menor, né?
Você tem hoje, por exemplo, na Libertadores, possivelmente até 8 brasileiros podem disputar a Libertadores, né? Imagina que todos avancem para uma fase oitavas de final, dos 16 você teriam 8, né? Metade. Então a probabilidade de ter final do mesmo país aumenta hoje em dia. Então a Conmebol, ela não restringia a participação de 2 times do mesmo país na final, mas isso nunca tinha acontecido até o ano de 2005, quando a gente tem a primeira final de 2 clubes do mesmo país, que foram do Brasil, que foi a final entre São Paulo e Atlético Paranaense, que é o último título da Libertadores do São Paulo, né, o tricampeonato, com o time do Rogério Ceni, né, o Rogério Ceni como capitão, que era um baita time do São Paulo. E aí chegou uma surpresa, que foi o Atlético Paranaense, que estava naquele momento de crescente nos anos 2000, já tinha sido campeão brasileiro, conseguiu chegar nessa final de Libertadores, mas apesar de fazer uma partida muito dura na ida, na volta acabou sendo goleado pelo time do São Paulo. Esse jogo é engraçado que teve até uma polêmica, né? Porque o Atlético Paranaense não conseguiu jogar no próprio estádio. Por causa da quantidade de torcedores, né? Eles queriam jogar na arena, mas a arena estava com uma parte ainda fechada, né? Tava sendo construída, isso, né? E aí tiveram que jogar lá no Beira-Rio. O Curitiba não quis emprestar o Couto Pereira, né? Claro, né? De rivalidade, vocês concordam, né? O Curitiba não quis, cedeu o Couto Pereira, a Vila Capanema não tinha capacidade, que se eu não me engano, acho que não podia ser menos de 30 mil pessoas, alguma coisa nesse sentido. E aí tiveram que jogar lá em Porto Alegre. E aí o Atlético Paranaense foi muito prejudicado por causa disso, né? Praticamente foi campo neutro. E o São Paulo, ele tinha até um tabu, ele quebrou recentemente, mas nessa época o São Paulo ele nunca tinha vencido o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, né? E era um ingrediente a mais para o time do Furacão. Era até engraçado o estádio do Atlético Paranaense, que ele realmente tinha um muro numa das laterais ali. E visualmente era até estranho você ver um estádio assim. Depois, agora na reforma para a Copa do Mundo de 2014, eles conseguiram fechar o estádio, né? Fazer arquibancada em todos os lados, enfim. Mas aí o São Paulo acabou sem nenhuma culpa, lógico, mas acabou sendo beneficiado de enfrentar um adversário sem jogar em casa, né? A torcida do Atlético foi e tudo, mas acaba sendo um elemento que, na minha opinião, tem um peso você jogar no seu estádio, onde você está acostumado ali. Eu acho que tem um ingrediente a mais. Até o ambiente da arena, ele é um estádio mais fechado, que propicia uma vibração da torcida mais perto. O Beira-Rio é aquele estádio com um formato mais antigo, né? Redondo. Então a torcida acaba ficando um pouco mais longe. Mas o São Paulo aí conseguiu ser o primeiro tricampeão brasileiro, enfrentando um time brasileiro numa final aí importante. O time de São Paulo era muito bom, né? Tinha o Aloysio, o Amoroso, Cicinho, Júnior, Lugano. Era um timaço o time do São Paulo. Rogério Ceni no gol. E o técnico Paulo Autuori, que estava sonando na entrevista, mas conseguiu ser campeão. Bom, passando rapidinho na Copa Libertadores de 2005, o grupo do São Paulo era São Paulo, Universidade do Chile, que é um time até tradicional aqui, né, no continente. Tinha o Quilmes, que para mim eu acho que é um time mediano da Argentina, e tem o Strongest, que é um time de La Paz, boliviano. E o São Paulo passou em primeiro e a Universidade do Chile passou em segundo. O Atlético tinha o Independiente de Medellín, o Atlético, o América de Cali e o Libertad. Eu acho que esse era um grupo mais difícil. E quem passou foi o Independiente de Medellín e o Atlético Paranaense passou em segundo. Aí nós vamos para as oitavas lá. O Atlético passou pelo Cerro Porteño. Depois o Atlético passou pelo Santos, se vocês quiserem comentar desse jogo aí. Depois o Atlético passou pelo Chivas Guadalajara na semifinal e chegou até o final. O caminho do São Paulo o São Paulo passou pelo Palmeiras nas oitavas de final. Eu acho que foi esse jogo que o Cicinho acertou um foguete de perna esquerda, que o Marcos até hoje está tentando achar. Acho que foi esse jogo. Depois o São Paulo nas quartas de final pegou o Tigres, que era aquela época que acho que começou os times mexicanos virem jogar aqui no Brasil, até que tinha a polêmica que se eles ganhassem a Libertadores, o vice-campeão que ia disputar o torneio lá, né, nem ia ser o time aqui do continente. Aí depois, na semifinal, o São Paulo pegou o River, no agregado fez 5-2, para chegar até a final com o Atlético Paranaense, que aí foi 1-1 o primeiro jogo, e depois o São Paulo, com esse fator campo aí que o Caissara e o Aguiar falaram tão bem, meteu 4-0. Agora eu vou passar rapidinho, o time do Atlético Paranaense, quem era? Diego, Jean Carlos, Danilo,
Durval, aquele mesmo, o Durval. Marcão, eu acho que esse Marcão depois jogou no Palmeiras. Alan Bahia, Fernandinho, que é o Fernandinho que é o da seleção, que hoje tá no Manchester City. O Fabrício Lima, que fazia gol pra caramba. E o Aloysio Chulapa, que depois ia jogar no São Paulo, né? Ele ia ser campeão no São Paulo. O homem do Danoninho. E o time do São Paulo era um timaço, hein? Rogério Ceni, Cicinho, Fabão, Lugano, Alex Bruno, o Júnior, que era aquele Júnior que tinha jogado no Palmeiras, tinha ido pra Itália, jogou no Parma e depois voltou pro São Paulo. O Mineiro, o grande Mineiro, que não é mineiro, na verdade, né? O Josué, o Danilo, Zidanilo, que depois ia jogar no Corinthians, Luizão Matador e Amoroso. Pra você ver como era o time do São Paulo na reserva. Tinha o Fábio Santos, esse mesmo lateral esquerdo que tá no Corinthians hoje. Tinha o Diego Tardelli, o Souza, né? Aquele Souza que depois jogou no Grêmio, era até bom jogador. O Ed Carlos e o Renan Teixeira. Time bom do São Paulo, né? E o técnico do São Paulo era o Paulo Autuori. E o do Atlético Paranaense era o Palhaço Crush, o Antônio Lopes. O que vocês acham do time do São Paulo? Era um timaço do São Paulo, né? É um time realmente que você vê que tinha potencial para ser campeão. Não foi nenhuma surpresa o São Paulo ter ido tão bem assim na Libertadores, né? Olha esse ataque, Luizão e Amoroso. Eu acho que hoje... o Amoroso nessa época foi o último respiro, assim, né? Porque depois ele começou a pingar, tipo, ele foi jogar no Corinthians depois, né? Que ele até chegou falando no Corinthians que era a Sociedade Esportiva Corinthians. Era o final da carreira dele, mas era assim, essa Libertadores ele jogou muita bola, assim. Ele chegou no time tava pronto, né? O São Paulo tava pronto, assim, montadinho, e ele chegou e nessa época o centroavante do São Paulo era o Grafite. Só que o Grafite teve uma lesão grave, não conseguiu jogar essas partidas da Libertadores, né? O Grafite até volta para jogar o Mundial de reserva, né? Porque o São Paulo contratou o Aloysio depois desse campeonato aí. Enfim, aí o Amoroso, ele jogou muita bola, assim. E o Luizão era matador como sempre, né? O Alex Bruno, vocês lembram quando eu morava ali no Jardim Brasília, tinha aquela praça ali, antigamente tinha até uma farmácia, não sei se vocês já ouviram falar esse nome, o Bonfim. Eu lembro que uma vez a gente jogou bola naquela praça tarde da noite. Então, o Alex Bruno jogou nos campeonatos lá do estado, das escolas, tudo. E ele nem jogava de zagueiro, ele era atacante. Então, o Alex Bruno, ele é filho desse Bonfim, que era um comerciante na época que morreu até num assalto, né? E o Alex Bruno passou pelo São Paulo. Eu não lembro se ele começou naquele time do Santo André, campeão da Copa do Brasil. Sabe o Santo André? Campeão da Copa do Brasil. Goiano. Isso. Eu acho que, tirando o que a gente tem ali naquela região lá que a gente morava, eu não sei se vocês vão lembrar de mais três jogadores assim de certa fama, que é o Ronaldo goleiro, que morava na Coab 1, o Dodô, que morava na Coab 1 também, e o Cris, que era do Jardim Bandeirantes. O Cris zagueiro, que jogou no Corinthians e jogou na França. E tinha o Alex Bruno. E o Alex Bruno, eu quis falar dele porque é um colega de infância, né? Um colega de infância, não pode falar, jogou nos campeonatos lá, era aquela turminha toda minha lá. E acho que foi o único daquela galerinha toda ali que virou um jogador de futebol. Eu acho que a última vez que eu ouvi falar dele, ele estava jogando no Tubarão de Santa Catarina. Não sei se ele encerrou. Entendeu? Na ficha dele aqui tá dizendo que o último time dele foi o Camboriú em 2017, né? Já deve Não, então não é nem Tubarão, é Camboriú, que eu tava com o Tubarão na cabeça. Deve ter encerrado, já tá com 38 anos hoje, né? Eu acredito que ele tenha encerrado. Mas não, assim, ele foi titular no final aí, que acho que teve um zagueiro do São Paulo que se machucou, ele acabou virando titular. E foi campeão da Libertadores, né? Querendo ou não, sendo ou não titular, tem uma Libertadores na foto, né? E eu só queria dizer uma coisa, né? Porque o Cris foi pra França, jogou muito tempo lá, ganhou muito dinheiro, foi até pra Copa do Mundo, se eu não me engano. Alex Bruno, campeão do mundo também. O Ronaldo, goleiro do Corinthians. O único dessa turma aí que não fez nada é o Aguiar? Não, mas o Ronaldo, os outros, eu tô falando que é do bairro, não jogava com eles. O Alex Bruno, você era amigo dele. Nós jogamos junto, mas né? Você tem ele adicionado no Face? Você... Não, não tive mais contato, não. Nunca mais tive contato. E ele tinha um irmão, que era o Pio, né? O irmão dele era um atacante dos bons. Só que um dia ele foi jogar, ele passou no teste da Portuguesa, ele tava no sub-17 da Portuguesa, e aí o técnico colocou ele faltando 5 minutos para acabar o jogo. Ele tirou a camisa. Não. Aliás, não foi isso. Foi duas situações. Um jogo, o juiz deu cartão vermelho, ele pegou o cartão do juiz e quebrou o cartão vermelho. Entendeu? E o outro jogo, se eu não me engano, o técnico colocou ele no final do jogo, ele tirou a camisa da Portuguesa e jogou no chão, ou brigou com o técnico, alguma coisa assim. Aí me contou, né? Mas o Pio era até muito mais jogador do que o próprio Alex Bruno. Só que o temperamento não ajudava, entendeu?
O Aguiar, ele participou dos campeonatos que você organizava? Sim, vários campeonatos. Então você pode cobrar na justiça o dinheiro dele. Cobra aquela taxa de inscrição. quando ele for negociado, né? É verdade. Informação. Informação. Taxa de O Verdade, Aguiar, verdade. ele se Vou formou atrás disso. no meu campeonato. Boa mesmo. Wagner dominou, abriu para Alex, apareceu para a ponta esquerda, Fabão saiu na marcação, pé canhoto, a bola levantou para o Fernandão, de cabeça no tigre do poste, voltou para o Sobres, atirou, gol! Gol! É demais! 16 minutos, etapa complementar. O Inter liquida o São Paulo. O Inter rasga a camisa do São Paulo e pisa em cima dela. O Inter humilha o campeão do mundo. Um campeão do mundo destroçado pelo futebol do Internacional. Um campeão do mundo que começa a morrer definitivamente nas cores vermelha e branca do time colorado. No ano seguinte, em 2006, o São Paulo voltava à final de Libertadores e, curiosamente, enfrentava de novo um time do mesmo país, só que agora o Internacional. E outra curiosidade também, né, acabou sendo dois jogos, um no Morumbi e um no Beira-Rio, já que o Atlético Paranaense utilizou o Beira-Rio no ano anterior. Mas aí o São Paulo acabou tendo mais dificuldades, né, porque o Internacional, apesar de não ser um time... não tinha ganhado ainda nenhuma Libertadores, mas era um time que estava fazendo uma espécie de estágio na Sul-Americana, né? O time do Internacional tinha jogado algumas Sul-Americanas levado a sério, realmente. Eu lembro que o Internacional até poupava o time no Campeonato Brasileiro para jogar a Sul-Americana. Era um período que a Sul-Americana não era muito bem vista. Acho que até hoje a Sul-Americana é meio deixada de lado, os times não jogam muito a vera ela, né? Inclusive temos poucos times brasileiros campeões da Sul-Americana. Mas enfim, o São Paulo enfrentou o grandioso Internacional e aí não resistiu às forças do Colorado, acabou perdendo no placar agregado aí por 3-2. E foi uma grande surpresa porque na partida de ida o Inter conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi com 2 gols do novato Rafael Sobis, que hoje é um veterano, mas acabou surpreendendo essa final de Libertadores e o Inter acabou sagrando campeão. E o curioso também é que o Muricy Ramalho, nessa final, era técnico do São Paulo, mas ele tinha que praticamente montado o time do Internacional nos anos anteriores. Estava naquela campanha que foi vice-campeão brasileira, perdeu por aquele polêmico título do Corinthians em 2005. Então, o Internacional conseguiu ganhar do professor Muricy e conquistou o seu primeiro título, e lá na frente acabou resultando também no título mundial em cima do Barcelona. Só para deixar as pessoas aqui, mostrar como que foi esse caminho do São Paulo e do Inter. O São Paulo, nessa ocasião, ele tinha o adversário de grupo o Chivas Guadalajara, o Caracas e o Cienciano. Aparentemente um grupo fácil, né? E passou o São Paulo e o Chivas. E depois o Inter tinha no grupo o Nacional, que é um time mais tradicional da Libertadores, União Macaraibo e o Pumas do México. Macaraiba Isso, da Venezuela, não é isso? E o Pumas é do México. E, bom, o São Paulo nas oitavas passou pelo Palmeiras, de novo. Depois ele passou pelo Estudiantes da Argentina. E depois ele passou pelo Chivas, que era do próprio grupo dele. Já o Internacional, ele passou pelo Nacional. Depois ele passou pelo LDU. E depois ele passou pelo Libertad. A Saga já falou o jogo, mas a gente vai falar um pouquinho quem era o time do São Paulo titular, né? O São Paulo tinha o Rogério, que era a base do time passado, né? Do que tinha jogado a Libertadores de 2005. Tinha o Rogério, o Souza, o Fabão, Ed Carlos, Diego Lugano, Júnior, Josué, Mineiro, Danilo, Leandro, o Leandro que depois jogou no Grêmio, né? Que era o Leandro Gianecchini, Leandro Guerreiro, Leandro Gianecchini. E tava começando ali o Ricardo Oliveira, dando seus primeiros passos ali, era atacante do São Paulo também. E na reserva tinha o Thiago Ribeiro, o Messias do Palmeiras. Há controvérsia sobre o Ricardo Oliveira, mas continua. Eu só ia corrigir o 86 aí, né? Que o Ricardo Oliveira já era um jogador um pouco consagrado. Ele já tinha... falar que... E foi vice-campeão da Libertadores com o Santos. Ele já tinha ido muito bem no Santos, aí ele tava na Espanha, ele se machucou e ele voltou pro São Paulo para fazer a recuperação e acabou sendo emprestado pro São Paulo. Mas o Ricardo Oliveira já era um jogador assim, bem então reconhecido. Eu me enganei aqui, desculpem. E tinha o Ilcinho também, o Pula-Muro, famoso Pula-Muro, Ilcinho. O Richarlison,
que depois jogou no Atlético, né? Chegou a ser campeão da Libertadores com o Atlético. Tinha o Alex Silva, que... Aonde está Alex Silva? E tinha o Bosco, o famoso toma pedrada de mentira. O time do Inter tinha o Klemer, né? Que tinha o famoso Klemer, começou na Portuguesa. O Ceará, Bolívar, Fabiano Heller, que depois jogou no Palmeiras e no Santos. Péssimo zagueiro. O Edinho, que era volante, depois o Palmeiras pagou uma fortuna pra ele, pra tirar ele do Lete. O Fabinho, o Tinga, sofreu o pênalti aí, que resultou no título do Corinthians. Jorge Wagner, que depois viria jogar no São Paulo. Alex, aquele Alex que depois veio com aquela leva lá da MSI do Corinthians. Fernandão, falecido Fernandão, né? Rafael Sobis, que hoje está disputando para não cair para a terceirona com o Cruzeiro. E no banco de reserva tinha Marcelo, Índio, Perdigão. Perdigão, o Aguiar falou que é o atleta mais estiloso que ele já viu, com os cabelos avoaçantes e uma barriguinha saliente. Isso aí, é jogador de Domingão da Várzea. Até o nome dele já é jogador de Várzea, é Perdigão. O Wellington Monteiro, Yarley, né? O Yarley que depois chegou a jogar no Boca Juniors, Michel e Renteria. E o técnico, ó, pra você ver como as coisas parece que assim, foi há 15 anos atrás, mas não muda. O Abel continua sendo o técnico do Inter e o Muricy Ramalho continua no São Paulo. O que vocês achavam de... Assim, o São Paulo tinha um timaço, mas o Inter também tinha um time bom, né? A gente vai falar mais pra frente de Santos e Palmeiras aqui, mas, cara, é uma diferença de qualidade, né? Essa final de 2006 pra atual, assim, bem grande, né? É um pouco até assustador, assim, a qualidade desses dois times aqui de 2006 pra atual. Mas eu acho que o Inter fez uma campanha assim. O São Paulo era bem favorito, porque já tinha sido campeão no ano anterior. Era um timaço do São Paulo, assim, bem completo, assim. Todas as posições você tinha bons jogadores. Mas o Inter tava com dois jogadores, assim, realmente iluminados, que era o Fernandão e o Rafael Sobis. E o Rafael Sobis no primeiro jogo fez 2 gols, liderou o time. E o Fernandão conduziu aí no jogo da volta para garantir o título para o Internacional. Mas foi um jogo bem emocionante, assim, o São Paulo teve chance de levar o jogo para os pênaltis, porque tava 2-2 e o Inter no final da partida, o Tinga ele faz o gol de 2-1 pro Internacional e é expulso. Aí o São Paulo consegue empatar no final do jogo ali, nos 85, né, nos 40 do segundo tempo, e tem alguma chance ainda de fazer mais um gol e levar para as penalidades, mas acabou não ocorrendo e o Inter conseguiu o seu primeiro título. O engraçado é que depois o Fernandão vai jogar no São Paulo, né, e tem até um relativo sucesso no São Paulo. O Jorge Wagner também vai jogar no São Paulo. O Alex foi muito bem no Corinthians, né, ele estava naquele time campeão da Libertadores e Mundial pelo Corinthians. Tem bastante jogador aí que vingou, né? Dá pra dizer assim. O Tinga já tava no momento de retorno, né? Ele já tinha ido pra Europa e tava voltando pro Inter. 2 timaços, assim. Você falou do Fabiano Heller que ele era ruim. Eu não achava ele ruim, não. Ele só não era um zagueiro de primeira linha, assim. Mas ele não chegava a ser ruim, cara, não. Se eu não me engano, ele tava no Palmeiras rebaixado. Mas aí, pô, o Arce tava naquele time que foi rebaixado. Ele não era ruim. O Nenê tava no time que foi rebaixado. Até Jesus seria rebaixado no Palmeiras. Tem um monte de cara que é rebaixado, mas até não o Anjo cairia pro Palmeiras, O Anjo cairia, aí ia ser o justo o nome dele. Mas só... Nosso treinador do Palmeiras, só fazendo uma adenda aí, o que vocês acham do Abel ainda tá no Inter e do Muricy? Se alguém dormisse em 2005 e acordasse agora em 2021, ia falar assim, caramba, os caras não saíram do time. Mais do mesmo. Não, o pior é que assim, o Muricy saiu do São Paulo, voltou. O Abel a mesma coisa no Inter, né? E é muito engraçado isso aqui. Mas é o futebol brasileiro, é isso aí, cara. Tipo, você vê o próprio Luxemburgo, mano. O Luxemburgo começou no Palmeiras lá, né, na década de 90, mano. Nada, são 30 anos aí no futebol rodando. Tem outros caras assim, né? O próprio Felipão também. O Felipão é da década de 90 também, ele tá no Cruzeiro agora. O Luxemburgo, os 3 últimos títulos do Palmeiras no Campeonato Paulista foram com ele em décadas diferentes. Então, você vê que o futebol brasileiro ele tem uma dificuldade de se reciclar na questão de treinador ali, que é até assustadora, né? Não, se você levar em conta o último grande título importante do Luxemburgo, tirando os estaduais pelo Palmeiras, foi o Santos em 2004. Isso. Olha quanto tempo já faz. Lá se vão aí 16 anos, né? Então, e, mano, quanto de dinheiro o Luxemburgo já não ganhou após esse título aí que não justificou, né? Porque o salário do Luxemburgo é alto, né? É salário e equipe, né? Eu acho que o último grande momento do
do Luxemburgo no futebol foi o Santos de 2007, que chegou perto da disputar a final da Libertadores. O Santos jogava muito bem, era o time do Zé Roberto e tal, mas enfim, o Luxemburgo aí tá fazendo hora extra aí, acho que tem que descansar esses caras não gostam de largar o osso, né? Eu sei que o assunto hoje é Libertadores, mas a gente vai fazer o adendo. Por exemplo, o Luxemburgo, mas, pô, ele já conquistou o Campeonato Brasileiro, já conquistou o Paulista. Agora, assim, eu fico doido com esses caras que nunca conquistou nada, tipo o Oswaldo de Oliveira. Que assim, o Luxemburgo já conquistou, não conquista mais, mas o Oswaldo de Oliveira, ele pegou a rabeira de um título mundial do Corinthians e ele sobrevive ano após ano disso aí. Não, o Oswaldo de Oliveira conseguiu perder a final do Campeonato Paulista por 8 anos. Aqui esse nome não devia nem existir mais no futebol. O Oswaldo é inacreditável. E ele já rodou por todos os times que você imaginar, mano. Santos, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Flamengo. Cara, acho que da divisão aí, da primeira divisão, ele deve ter rodado por uns 12, se bobear aí. É impressionante. Viu, Caissara? Eu enchi a boca e falar, e o Palmeiras perdeu uma final para um time do interior, Inter de Limeira. O Santos vai perpetuando, né? É uma desgraça mesmo, né? Fala a verdade. É inacreditável, assim, não dá para um time grande perder para um time pequeno, e ainda mais que essa final, os 2 jogos foram no Pacaembu. O Santos ainda conseguiu... Você tem uma carteirada. Tipo, o Ituano quis também por questão de receita de bilheteria, mas sim, foi vergonhoso. Não, meti o jogo do Itu com o ingresso 7 vezes maior, pronto, dava a mesma coisa. Lá que é tudo maior ainda, né? Então... Aqui se viene Nacho Fernández, 22 minutos. Quintero. Fernández, atención. Toque de Palacio, Fernández para Prato y está. ¡Gol! River lo hizo Prato, señoras y señores. Depois que a Conmebol percebeu que os times brasileiros estavam monopolizando as finais, ela resolveu colocar uma regra para coibir times do mesmo país de jogarem a final. Em 2007 em diante, até 2017, foi estipulado que se 2 times do mesmo país chegassem à semifinal, mesmo que eles estivessem em chaveamento diferente, eles seriam obrigatoriamente forçados a se enfrentar, então eles não poderiam fazer a final. Foi o que aconteceu, inclusive, com Santos e Grêmio nesse mesmo ano de 2007, que eles estavam em chaveamentos diferentes, mas por esse regulamento eles foram obrigados a se enfrentar na semifinal. O Grêmio acabou eliminando o Santos e posteriormente perdeu a final para o Boca Juniors. Mais recentemente, em 2017, a Conmebol extinguiu essa limitação, passou-se de 2018 em diante poder, né, ter 2 times do mesmo país se enfrentando. Em 2018 a gente teve mais uma final, a terceira na história da Libertadores, a primeira não envolvendo brasileiros, e foi a final, acho que de longe, a final mais pesada de Libertadores que já teve, assim, questão de rivalidade, de grandeza dos times, assim, é uma coisa, acho que dentro do continente, assim, vai ser difícil se repetir. E foi River e Boca, uma final, assim, com todos os ingredientes que você pode imaginar de rivalidade, pressão para os 2 clubes, mas acabou sendo manchada por um episódio lamentável no jogo da volta. Na ida, na Bombonera, empataram em 2-2, e no jogo da volta, que seria a definição, o ônibus do River foi atacado, teve um episódio lamentável, e o jogo foi suspenso. E aí ficou um bom tempo sem definição, e eles acabaram decidindo fazer a final, que, como o 86 comentou aí, foi muito estranho, né? Porque a final foi jogar na Espanha. A Copa Libertadores da América foi jogar na Espanha. Mas acabou o River Plate conseguindo uma vitória por 3-1 e se sagrando campeão da Libertadores, que seria o 4º título do River Plate. Só pra gente passar aqui como que foi a trajetória, né? O Boca tinha no grupo dele o Alianza Lima, do Peru, Júnior Barranquilla, da Colômbia, e o Palmeiras. E no grupo do Boca, quem passou foi o Palmeiras em primeiro e o Boca em segundo. Aliás, o Palmeiras era bem favorito nessa disputa, né? O Palmeiras fez 16 pontos, né? Fez 5 vitórias e 1 empate só. E o Boca ficou em segundo com 9 pontos. E já no caso do River Plate, que também pegou um grupo que não era tão difícil, né? Mas tinha o Flamengo, era o River, o Flamengo, o Santa Fé e o Emelec. Santa Fé da Colômbia e o Emelec era do Equador. Nas oitavas, o Boca ganhou do Libertad, depois passou pelo Cruzeiro e depois passou pelo Palmeiras, né? Você vê como está a situação do Cruzeiro, né? Que há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, estava disputando
quarta de final de Libertadores. E hoje tá quase caiu pra terceirona. E o River Plate, nas oitavas, passou pelo Racing, Argentina. Passou pelo Independente, também argentino. E depois passou pelo Grêmio. Pra você ver como eu acho que pelo menos o caminho do River foi mais difícil, né? Porque ele pegou 2 clássicos, né? O Racing e o Independente. E depois pegou o Grêmio, que é uma pedreira em Libertadores, né? A camisa do Grêmio pesa em Libertadores. Só pra falar um pouco dos times, né? Vou passar pelos times titulares. O time titular do Boca na final era o Rossi no gol. O Leonardo Hara. Carlos Esquerdo, Lisandro Magalan, Lucas Olada, Narritan Endes, Ilmar Barros, Pablo Pérez, o Vila, o Ramon Ábila e o Christian Pavon. E na reserva tinha o Carlos Teves, né, o Zarate, o Benedetto, o Gago, o Buffarini e o Goltz. Eu acho que o time reserva do Boca era um time melhor do que o titular, né? Tinha bastante gente na reserva. E o time do River tinha o Armani no gol, que era acho que é até o goleiro titular da seleção. O Maidana, o Martinez Quarta, o Pinola, que também disputou essa semifinal recentemente contra o Palmeiras. O Montiel, Milton Casco, o Palácios, o Pérez, o Martinez, o Borré e o Lucas Prato, que entregou o ouro contra o Flamengo. E na reserva tinha o Quinteiro, Fernandes, Maiada. Entregou de prato cheio, né? Muito bom, Guiar. E o Juan Álvares. E o técnico, naquela ocasião do Boca Juniors, era o Esquelioto. E o treinador do River Plate era o Biscay. Não era o Galhardo, não? É, no Galhardo, sim. É o Galhardo. Galhardo já tá 5 anos lá, pô. Já tá 5 anos lá, não é, Caissara? Sim. Não foi isso, é que na semifinal contra o Grêmio, teve aquele episódio que ele tava suspenso, só que ele foi no vestiário... pra dar instruções. Isso, aí ele pegou alguns jogos de suspensão, então assim, ele era o treinador, só que ele não podia ficar no banco. Corrigindo a informação. É que assim, o Boca, né, o Boca ele é um grande time de Libertadores, mas acho que o Boca na década de 2000 até 2010 era o bicho papão, né? E acho que esse título, essa honraria passou a ser o River Plate, né? Hoje você tem muito mais medo de enfrentar um River Plate do que de enfrentar um Boca Juniors. E nessa ocasião dessa final foi provado isso, né? O primeiro jogo foi disputado, né? Teve o 2-2, depois teve a ocasião que teve aquela recepção lá violenta. E no jogo na Espanha lá, o Boca acabou perdendo. E eu lembro bem desse jogo, o River jogou muito melhor do que o Boca mesmo. E, enfim, né, o River aí mostrando toda a sua capacidade. O Galhardo se mostrando, acho que é um dos melhores técnicos da América Latina, né? Não tem nem dúvida disso, né? Ah, com certeza. O Galhardo vai ser um cara que a gente vai ver na Europa logo aí, porque até a aceitação dos treinadores argentinos é muito maior do que os outros da América do Sul, né? Então, o Galhardo, a menos que ele queira realmente ficar no River, mas a tendência é que ele tenha oportunidades aí para o futebol europeu em breve. Aí eu acho que tem tudo para ter sucesso aí, que o time do River Plate realmente joga um futebol diferente. Assim, o Palmeiras passou apertadíssimo para ganhar do River agora em 2020. Sim, foi muita sorte mesmo. E só falando da final, né? A gente falou que era uma contradição, né? Porque o jogo da final da Libertadores, né, que como eu falei no começo lá, a Libertadores remete à libertação contra a colonização, contra o eurocentrismo, né, contra uma afirmação dos povos latinos mesmo, dos povos oriundos aqui do continente sul-americano. E você vai disputar uma final num país que colonizou, né, e principalmente colonizou, né, a Argentina era uma colônia espanhola e você foi fazer a disputa do campeonato da Libertadores lá, foi bem contraditório, né, assim, tanto que eu lembro que na época o pessoal ficou batendo bastante nessa tecla, né, porra, vai para outro país, vai para uma França da vida, que também é um país colonizador, né, mas pelo menos não é, você não tá disputando o River Plate e algum time da Guiana Francesa, né, mas enfim, e aí partindo dessa final aí, a gente tem a final de 2020, que é entre Santos e Palmeiras. Quarta final entre dois times do mesmo país, a terceira entre times brasileiros e a primeira com uma rivalidade regional. Eu tô tenso, pra falar a verdade. Aí se alguém me oferecesse assim, é o seguinte, dá pra terminar empatado aí, ninguém perde. Eu aceitaria essa aposta aí, porque perder pra um time rival assim vai ser muito complicado. Eu tô com a 2015, a final da Copa do Brasil, até hoje entalada. Eu já para começar entrando com os dois pés aí no palmeirense aí do programa, o que eles têm de rebaixamento a gente tem de mundial, né? Então já começa por aí, certo? Segundo, que o Maracanã é nossa casa.
Terceiro, que esse time do Santos tá jogando muito. Os moleques estão de parabéns. O Marinho tá matando a pau. O time tá jogando com todos os problemas, com salário, com tudo que é problema que. Tudo que é o problema que um time pode ter num ano, o Santos conseguiu. Não é verdade, Caissara? Acho que o Santos conseguiu todos os problemas. É problema financeiro, não pode contratar, problema interno, diretoria ruim, e o time chegou na final. Então, acho que essa garra toda que eu tô confiante, entendeu? Eu tô confiando nesse espírito dos caras. Não sei se o Caissara vai ter essa linha também. Eu acho que o Santos precisa realmente se apoiar nessas questões. Eu acho que o time por time, eu acho que são equivalentes, assim. Eu acho que vai depender muito do time que tiver mais inspirado. Acho que vontade os dois times vão entrar. Não é possível que um jogador profissional entre numa final de Libertadores com o corpo mole. Então, eu acho que garra, vontade vai ter dos dois lados. Acho que o que vai fazer diferente vai ser os jogadores chaves ali. Se o Santos estiver se o Marinho e o Soteldo pelo Santos estiver num dia inspirado, vai ajudar bastante, assim. Acho que o Santos tem um potencial de ser campeão, assim como o Palmeiras tem ali o Luiz Adriano, tem o Rafael Veiga num momento muito bom, então se eles estiverem inspirados vai dificultar bastante para o Santos. Mas, pô, o Palmeiras já tá na final da Copa do Brasil, tá aí bem no Brasileiro. Vamos fazer um acordo aqui 8-6. Vocês ganham a Copa do Brasil, e a Libertadores deixa com a gente, fica tudo certo, porque vocês não vão ganhar Mundial, né? Então, eu acho que nenhum time que for pra lá vai ganhar o Mundial, né? Tipo... outra coisa, vocês meteram 4 do Corinthians, já ganharam o ano, pô. Só pra passar aqui, né, pra gente fazer um retrospecto, assim, o grupo do Palmeiras na Libertadores. Primeiro que, assim, essa Libertadores foi, a gente já vem falando isso há algum tempo, né, aqui nos bastidores do Debada, que essa Libertadores, tirando o River Plate, é de times fracos, é de times que não estão jogando bem, é de times que não mostraram futebol e não mostraram pra ser campeão. Essa Libertadores, se a gente fosse no fator justiça, quem tinha que ser campeão era o River Plate e pronto, né. Mas vamos lá. O grupo do Palmeiras é um grupo bem fraco, né? O Palmeiras passou com 16 pontos, né? Venceu 5 partidas, empatou 1. O time do Palmeiras era o Guarani, terror do Corinthians, o Bolívar e o Tigre. E o grupo do Santos era o Santos, Delfim, Defensa e Justiça e o Olímpia. Que é até um time, eu acho que o Defensa e Justiça é o time que está na final da Copa Sul-Americana e o Olímpia é um time até forte do Paraguai, né? E o Delfim é um fim mesmo. Bom, vamos lá o que aconteceu na trajetória do Palmeiras. O Palmeiras pegou o Delfim nas oitavas. O Delfim é um time horrível, né? O Palmeiras venceu de 3-1 a primeira partida e a segunda meteu 5-0. Nas quartas de final, o Palmeiras venceu o Libertad, 1-1 primeira partida, depois venceu de 3-0. Aí, na semifinal, teve aquele jogo que está refrescado na mente de todo mundo, que foi aquele Palmeiras e River Plate, que é aquele primeiro jogo que o Palmeiras deu sorte naquele primeiro jogo, porque o River já era para ter feito um placar bom também no primeiro jogo. O Palmeiras teve sorte e achou alguns gols lá, né? Se um palmeirense que sabe das coisas, que olhou o jogo e não for fanático, vai identificar isso. Mas também não achei que foi adulterado o resultado, que foi roubado, porque eu acho que todas as questões lá do VAR foram bem feitas. Talvez competência de mais juiz, talvez de querer que o Palmeiras chegue na final, mas não vi como ladruagem não. Já o caminho do Santos, ele pegou o LDU, venceu de 2-1, depois perdeu de 1-0, né, mas classificou. Aí o Santos venceu o Grêmio, que aí ninguém esperava, né, realmente. Porque assim, o Grêmio tava bem, final da Copa do Brasil, e o Santos tava capengando. Só que aí o Santos achou um gol lá no começo, jogou bem, o Marinho arrebentou o jogo. Já contra o Boca Juniors, aquele jogo lá tem 0-0 no primeiro jogo, aquele pênalti roubado em cima do Marinho, né? Que até hoje o Caissara e o Aguiar falam que foi pênalti, eu não achei. E no jogo de volta, o Boca... E no jogo de volta, o Santos arrebentou o Boca Juniors, né? O Boca Juniors mostrando que, como muitos falam, é um leão desdentado, né? É só a capa do leão, mas não é quem é. Nesse caminho aqui, eu acho que os dois times pegaram times bons. Por exemplo, o Santos pegou o Grêmio e conseguiu vencer, o Grêmio é um bom time, e o Boca venceu, mas venceu muito mais pela... o Boca assusta muito mais pela imagem do que pelo futebol. Já o Palmeiras deu muita sorte, assim. Pegou o Delfim, que é um time péssimo, o Libertad é outra porcaria, agora o River, o Palmeiras passou raspando, assim. Teve que trocar fralda na semifinal. Eu acho que, assim, os dois times chegam bem pra semifinal. Acho que, como a gente tava falando, né? Se o jogo fosse bem depois daquele jogo contra o River, Palmeiras ia estar com a moral mais baixa, mas acho que como foi depois de 2 ou 3 semanas o jogo, vai ser, aliás, acho que vai ser um jogo bem disputado e eu acho que o Palmeiras vence.
Então, eu acho, referente ao Santos, além de toda essa importância para a final que eu e o Caissara já relatamos, o Santos também tem um objetivo muito grande. Não sei se o Caissara parou para pensar nisso, mas o Santos pode se tornar o time brasileiro que mais ganhou títulos da Libertadores, e isso também conta muito. Assim, o Santos seria o primeiro tetracampeão aí brasileiro, né? Sim. Primeiro, e, porra, o Santos já foi o primeiro bicampeão, né? Ser o primeiro tetracampeão seria algo bem significativo. Só para deixar, para mostrar para vocês como essa Libertadores ela é tecnicamente inferior às outras, o artilheiro da competição hoje, quando a gente está gravando, é o Fidel Martinez do Barcelona de Guayaquil, com 8 gols. E sabe que posição o Barcelona ficou? Em último lugar do grupo A, que é o grupo do Flamengo. Então, o último time é o time que só venceu um jogo. O artilheiro do campeonato é ele, até agora, com 8 gols. Ninguém do Santos e ninguém do Palmeiras. O Luiz Adriano e o Caio Jorge do Santos tem 5 gols. É os que chegam mais próximo. Não é uma média tão baixa assim, né? Porque cada time se jogou todos os jogos do jogador, ele fez 12 jogos, né? 5 gols em 12 jogos não é uma média impressionante, mas também não é ridículo. O Martinez fez 8 em 6, hein? Esses 6 aí deve ter sido muitos gols naquela pré-Libertadores, que você enfrenta adversários muito mais fracos, entendeu? Pode ser, mas eu vou contratar ele na Master Liga pra ver. Meu, Maracanã, que coisa maravilhosa. Santos numa final do Maracanã de novo. É para a história do país, né? Assim, a história do futebol. É reviver grandes momentos. Depois de um ano tão complicado que foi esse de 2020, ver o Santos na final do Maracanã é muito da hora. Vai ser muito melhor para a história do futebol ter o Santos como campeão. Isso aí sem sombra de dúvida. É uma história mais bonita. O Santos precisa muito mais desse título por questões financeiras, inclusive, do que o Palmeiras. Então, o Palmeiras, para manter uma rivalidade com um rival saudável, né, manter um time importante dentro do estado, é melhor vocês deixarem essa final aí, entrar com o pé mole e deixar o Santos ser campeão aí, porque faria muito mais sentido, até para vocês não passarem vergonha de novo no Mundial lá, que vocês já foram para lá uma vez e já passaram vergonha. Não, eu acho que aquele torcedor boliviano lá de La Paz, que o futebol lá é fraquinho, tem que acompanhar o futebol de fora, que abriu o jornal umas 2 semanas atrás, uma semifinal Santos e Boca, River e Palmeiras, falou, poxa, o campeão vai ser entre River, Santos e Boca, que o Palmeiras eu não conheço muito, ganhou uma Libertadores, mas não conheço muito. E agora ver o Santos na final, você acha que tem alguma dúvida que vai ser o Santos? Até a FIFA, você viu um post que teve um mês atrás, será que veremos o Mundial de novo? Você lembra disso, Caissara? Você viu esse post da FIFA? A FIFA, ela vive fazendo essas coisas aí, né? O Palmeiras de 3-0 lá, eles falam, nossa, o Palmeiras atropelou, máquina verde, não sei o quê. Mas só que não faz uma semifinal, coloca a foto dos 4 times e coloca o jogador do Corinthians representando o Palmeiras, né? Vai fazer o quê? E não foi montagem, isso foi erro mesmo do site, viu? Eu sei. Os caras jogaram o Rony lá e acharam... Mano, é erro grosseiro, né? A FIFA... Estagiário lá tá... Vamos fazer o seguinte, então. Como a gente tá gravando alguns dias antes de ter a final... Vamos comprovar a mediunidade de cada um aqui, vamos arriscar um placar. A gente não costuma fazer isso no Debada Cast, né? Os nossos programas são sempre voltados para uma história do futebol, para curiosidades, mas a gente está fazendo um programa que vai ficar datado aqui, mas já que vai ficar datado, a gente vai arriscar os placares aqui. Eu acho que o Palmeiras vai vencer de 1-0 com gol de Luiz Adriano. Eu vou de 2-1 Santos. Marinho vai fazer os 2 gols. Eu vou de 2-0 Santos em cima do Palmeiras, um gol do Marinho e outro de Lucas Veríssimo de escanteio. E daqui a pouco o Anjo Caído vai fazer a previsão dele. O Anjo Caído vai fazer a previsão, é verdade. Não posso esquecer do Anjo Caído. Cara, tô nervoso. Eu queria muito chegar sábado logo. E aí, seus incompetentes? Hoje eu vou falar do Ibis, mas primeiro eu vou dar meu palpite aí sobre essa final aí, que pra mim é complicada, né? Um lado é o time de Todos os Santos, o outro é o time que só cai, que disputa até com o meu nome, entendeu? Aí eu tô meio dividido, mas como, pra não falar que eu vou ficar em cima do muro, ou escondido embaixo da terra, eu vou apostar 1-0 pro Santos, gol de Giramota, tá bom? Ganhando desse jeito aí dá até pra fazer um pacto, né? Mas vamos lá, vamos começar
Vocês falam que ficam falando mal de mim, falam que eu trabalho muito pouco no programa, eu acho que eu nem deveria trabalhar, só a minha presença já da audiência. Mas eu vou começar um quadro novo aqui, vou pôr algumas curiosidades do futebol. Você quer escutar a curiosidade que eu vou pôr aí, 86? Eu tô achando que você tá querendo um podcast só pra você, viu, Andy Caído? Então, eu vou falar hoje do Ibis Sport Clube, que é um time de Pernambuco, da cidade de Paulista, foi fundado em 38, e o Ibis é um pássaro preto, que é aquele pássaro egípcio, da mitologia egípcia, né? E o Ibis, ele tem uma... vou falar do estádio. Então, um estádio de 10 mil pessoas. Tem patrocínio, tem até patrocínio Master. Nem o Santos tem patrocínio Master. E o Ibis tem, pô. Como que fica isso, né, Caissara? Mas o Ibis, então, foi fundado em 38, disputou a primeira divisão de Pernambuco por 2 vezes e quase subiu esse ano. Não sei se vocês sabem, esse ano ficou por 1 ponto passando pra primeira divisão. E o Ibis, qual que é o grande lance? O Ibis é um dos times que tem mais seguidores nas redes sociais. Se eu não tiver errado, não tô errado não, agora eu vou até confirmar. O Ibis tem mais seguidores que até o próprio Flamengo, que ele é um time que ficou como o pior time do mundo e muita gente segue eles no Twitter, né? Por isso que ele, como que fala, a assessoria de imprensa do Ibis é muito zoeira, né? Quando o São Paulo perdeu a final da Copa do Brasil, eles colocaram assim, o Ibis nós vamos conseguir ser campeão da Copa do Brasil antes que o São Paulo. Não sei se vocês viram esse Twitter aí, mas... O Ibis ficou conhecido como o pior time do mundo, foi nos anos 70 e início dos anos 80, que ele ficou 23 jogos sem ganhar e 9 derrotas consecutivas dentro desses 23 jogos. Aí ficou conhecido pelo livro, né, o Guinness Book, né, o livro dos recordes, como o pior time do mundo e acabou virando o marketing do time. Interessante isso, né? Grande Ibis. Grande Ibis, um abraço para todo o pessoal do Ibis. Beleza? O Ibis é mais famoso que o Palmeiras no mundo. E tem o mesmo número de mundiais. E tem o mesmo número de mundiais. Boa. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto, então tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o ponto ideal. No ponto final, o rego é total. Pula pela janela, é normal. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chegar na água, vou me acabar. Quando chegar na salve, salve Robinho, salve, salve Adriano, salve, salve Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Cicinho, salve,